Bom, vamos lembrar aqui o que a gente fez ontem, né? A gente começa a falar sobre formas diferenciáveis. Para isso foi necessário introduzir o conceito de vetores tangentes e espaço tangente, né? Dado um ponto aqui no Rn, né, o vetor tangente a Rn no ponto x é simplesmente um par, onde o primeiro elemento do par é o ponto, desculpa, é o ponto, e o segundo é um vetor qualquer do Rn, né? E então você denota o conjunto de todos os vetores tangentes dessa forma. Então, é o espaço tangente é Rn no ponto x. E esse espaço, né, ele tem uma estrutura de espaço vetorial se você define essas duas operações, né? A soma preservando o primeiro ponto e somando o segundo ponto, né? Produto aqui por um escalar, é só você multiplicar a segunda coordenada, o segundo ponto aqui do par, né? Então, com isso, você tem esse espaço tangente, a Rn cada ponto, né, do Rn, que é essencialmente com essas operações aqui, esse cara aqui é isomorfo, né, ao Rn, ao próprio Rn. Então, esse cara aqui é isomorfo a Rn, ok? Com essas operações aqui, porque o V é simplesmente um ponto de Rn. Então, um vetor tangente a uma curva é simplesmente esse par formado dessa forma aqui. A gente define, então, uma operação associada, uma aplicação associada a uma função de classe CR que pega um ponto tangente no ponto X, um vetor tangente no ponto X, e leva um vetor tangente no ponto f de x, né? Definido dessa forma. Pega um vetor tangente a RK no ponto x, que é um par xf, e leva no vetor tangente a Rn no ponto f de x, que é exatamente f de x, a derivada de fx, né? A estrela embaixo aqui, né? Esse cara, o aberto, pode ser um aberto do RK ou do Rn. Bom, agora, associado a cada ponto do Rn, você tem um espaço vetorial, né, que é o espaço tangente, e você consegue, então, e faz sentido, então, perguntar sobre definir tensores nesse espaço, né? Tensores nesse espaço. Mas antes, a gente define aqui o que é um campo de vetores. Um campo de vetores é simplesmente uma função contínua, tal que a imagem dessa função, o contradomínio é Rn cartesiano Rn, está definido no aberto, e a imagem é um par de pontos x f de x. Então, um campo de vetores, aliás, e o espaço tangente, né? A gente definiu lá atrás o espaço tangente ao Rn no ponto, como sendo esse par, esse par aqui, né? Definimos esse espaço aqui, e então a gente usa essa definição para levarmos essa definição para uma variedade, né? Se você tem uma K-variedade de classe R, então, por definição, cada ponto tem uma carta coordenada em torno daquele ponto, e então já definiu o espaço tangente, a variedade nesse ponto P, como sendo a imagem do espaço tangente a RK no ponto X, onde X, a imagem é o P pela carta, né? Então, com isso, você obtém aqui um espaço vetorial, né? TPM. Porque essa aplicação aqui, né? Deixa eu ver se foi dito aqui. É uma transformação linear, né? Simplesmente porque a derivada de f é linear, né? Essa aplicação, ela satisfaz essa propriedade, simplesmente pela definição e pelo fato que a derivada é linear, né? Se você soma aqui dois vetores tangentes, xv mais uma constante lambda vezes xu, só faz sentido você somar vetores
que tem o mesmo elemento aqui, o primeiro elemento iguais, né? Aliás, com o U aqui, né? Então, esse F estrela, né? É só usar a definição e que o fato que DF é linear, né? Então, isso aqui vai ser igual a F estrela de XV mais... Deixa eu ver se isso fica melhor, porque tá muito ruim. Mais F estrela de... Aliás, faltou um lambda ali. Mais lambda F estrela de XU. Então, esse F estrela aqui é uma aplicação linear. Faz essa propriedade. E do fato de ser uma aplicação linear, então, a imagem de F estrela vai ser um subespaço vetorial desse cara aqui, né? Desse cara. Então, com isso, a gente obtém o espaço tangente é uma variedade, né? Porque alfa vai de um aberto de RK ou de HK em V. Então, o alfa estrela aqui, ó, eu não coloquei aqui, né? Ele vai de o alfa estrela, ele vai de TXRK aonde? Em T, P é o alfa X aqui, né? Em Rn, né? Porque o V é um subconjunto do Rn. Então, o alfa estrela tem o domínio esse espaço tangente e consta domínio esse espaço. Então, você tem que... A imagem dessa aplicação, a gente define como sendo o espaço tangente da variedade, onde alfa é uma carta coordenada. Então, TPM é o subespaço linear de TPRN. Esse é o subespaço vetorial. Eu não mostrei, mas eu disse brevemente que esse espaço, né, ele está bem definido, o que significa dizer que esse espaço ele independe da carta que você considera aqui. Porque, a princípio, um ponto ele pode estar dentro de duas cartas e ser imagem de pontos distintos, x e y. Mas, no entanto, você consegue mostrar que essas imagens aqui, das aplicações induzidas por alfa e por beta, são iguais. Os subespaços vão ser iguais. Portanto, esse espaço tangente está bem definido. Então, com isso, tendo associado a cada ponto de uma variedade um espaço tangente, um espaço vetorial, você pode estudar tensores em cada um desses espaços. Só que não vai ser tensores de forma aleatória, né? A gente vai querer que satisfaçam condições de diferenciabilidade. Porque para cada ponto aqui da variedade, esses subespaços aqui, eventualmente, eles são distintos, né? A princípio, eles vão ser distintos, mesmo que eles sejam paralelos. Né? Pode ser que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que como os subespaços aí, eles podem coincidir, né? Eles podem coincidir, mas, no entanto, o ponto desse espaço, eles vão ser diferentes. Porque enquanto que um ponto desse espaço aqui vai ser dessa forma aqui, um ponto aqui vai ser dessa forma, né? Se aqui é um R, né? Vai ser um RV, né? Um RU. Nunca vão ter o R e o Q iguais, né? Mas você olha como subespaço afim, né? Como subespaço afim. Então, o campo de vetores é simplesmente uma função que associa para cada um campo de vetores em um aberto de RI, desculpe, um campo de tensores, de K-tensores em um aberto de Rn é simplesmente uma função que associa para cada ponto desse aberto um K-tensor definindo o espaço tangente ao Rn no ponto X. Né? Então, você tem que... O ômega X é um K-tensor. Tem que pegar K-vetores e retornar um número, né? E a gente disse que esse K-tensor aqui vai ser de classe CR
se essa função, que pega um ponto de A e leva em R, né, é de classe CR, qualquer que seja os vetores que você tomar aqui. Qualquer que seja os vetores que você tomar. Né? E se por acaso você tem que ômega retorna um K-tensor alternado, a gente diz que ômega é uma forma diferencial. Forma diferencial é um objeto muito estudado aí em análise, em geometria e outras áreas da matemática aí. Né? E então, isso aqui é um campo de tensores no aberto A. Né? Um campo de tensores de uma variedade é análogo. Né? A cada ponto da variedade, ele vai retornar um K-tensor. Né? Se esse K-tensor for alternado, a gente diz que é uma K-forma diferencial na variedade M. Então, uma forma diferencial é uma aplicação que associa a cada ponto da variedade uma K-forma, um K-tensor alternado no espaço tangente à variedade naquele ponto. Então, essa forma, esse tensor alternado, ele está sendo modificado, ele modifica ao longo do ponto, né? Se você variar o ponto, isso aqui muda, né? Essa forma alternada, né? Bom, acontece que no Rn nós temos as formas elementares, que são as seguintes: fixada a base canônica, né? Você tem a base canônica aqui do espaço tangente a Rn no ponto X, e então você define uma forma em Rn dessa maneira aqui, né? Dessa maneira. Pega um vetor da base canônica, eleva em 0 se I é diferente de J, e em 1 se I é igual a J. Então, esses caras aqui são chamados de formas elementares, porque um tensor alternado de ordem 1 coincide com um tensor. E nós já mostramos que esse cara aqui, né, ele forma uma base das unformas, né? Ele forma uma base desse espaço aqui, né? Uma base desse espaço aí, que é o espaço das unformas em Rn. Né? A única diferença é que tem esse xzinho aqui, né? Mas vale os mesmos resultados que a gente tinha lá, quando a gente estudou tensor. E dado uma lista de K, números inteiros entre 1 e N crescente, e 1 menor que 2, menor que 3, menor que K, você define essa forma elementar aí dessa maneira, né? Dessa maneira. Isso aqui, utilizando essas formas aqui, né? Isso aqui é do fato que nós mostramos que essa forma PCI sem esse chapéu, né? Esse chapéu aqui é só para diferenciar que está definido no espaço tangente, né? Mas você pode encarar ele sem esse chapéu aqui também, que vai ser basicamente análogo ao que nós mostramos antes. Que esse cara aqui formou uma base, esses caras, né? Essa coleção de K-tensores alternados forma uma base do espaço de K-tensores alternados em Rn. No caso aqui vai formar uma base dos K-tensores alternados no espaço tangente. E a gente mostrou que tem essa cara aqui, né? É o produto exterior das unformas elementares. Né? E uma K-forma arbitrária pode ser escrita dessa maneira aqui, né? Porque psi-til é uma base. Então, qualquer K-forma é combinação linear deles, né? Se você escreve dessa maneira aqui, então, você teria esse lema que ômega é de classe CR, se somente se os coeficientes são funções do aberto em R, é de classe CR. E, além disso, produto exterior de K-forma de classe CR são de classe CR. Só utilizando esse lema aqui, né? Apenas utilizando esse lema, você determinar os coeficientes desses vetores nas classes, como combinação linear das formas elementares, né? Porque você nota que phi de tio e psi de ti são de classe C infinito, porque essa função que vai x e leva neles é a função constante se você fixa o v, né? E a classe de diferenciabilidade é quando você varia o x e deixa fixo o v, né?
mas aqui nesse caso vão ser constantes, portanto, essas formas elementares são de classe T infinito. A convenção aqui é que uma zero forma você pode operar dessa maneira aqui, né? Produto exterior é simplesmente produto de funções, produto de exterior de uma zero forma com uma K-forma qualquer é produto de uma função por uma forma. Então, a gente quer definir agora um operador diferencial. Ontem eu defini o operador diferencial para uma zero forma, né, que é simplesmente uma função, e a gente definiu um operador diferencial de uma zero forma como sendo simplesmente a derivada, essencialmente a derivada, né? Só você escrever na linguagem de forma, né? A diferencial de f no ponto x, né, vai ser derivada de f no ponto x aplicado a esse vetor aqui. Aí você aplica essa diferencial, tem que pegar um elemento nesse espaço tangente, que vai ser dessa forma aqui, xv, e então você aplica a derivada de f no ponto x aplicado a v. Isso aqui te retorna um número, né? Portanto, isso aqui está definido uma aplicação. A partir dessa função de classe CR, foi definida uma aplicação no espaço tangente. Ele falou aqui, deixa eu ver. Vai ter sim, Tiago, vai ter sim. Mas é mais à frente. Estamos preparando aqui, daqui a pouco aparecem exemplos aí. Na TL aí, ah não, foi o Tiago, né, que levantou a mão aqui. Ok? Então, a gente tem isso aqui, né? Esse cara aqui é linear, porque a derivada de f é linear, né? E é chamado diferencial de f, que é de classe CR-1, né? Porque você já derivou a f uma vez e a f é de classe CR. Então, a classe de diferenciabilidade cai uma unidade, né? Portanto, df é diferencial, é a diferencial e é de classe CR-1. Desculpe, é de classe CR-1. D é linear, D é linear, é simples porque a derivada é uma aplicação linear, né? É uma continha direta aí usando a definição. E além disso, se você tem que aqui são as formas elementares e aqui é a projeção, né? Pega um ponto em Rn e leva na iésima coordenada. Então, a diferencial de PCI coincide com as formas elementares. É só usar a definição da diferencial e da forma elementar. E você vai encontrar que isso aqui coincide com isso aqui. Logo, vale isso, né? Tá? E a notação que é muito utilizada não é nem a diferencial do PCI, nem o FITIL. A notação mais utilizada que vocês vão encontrar é esse DXY. Né? É esse DXY. Que está relacionado com o DX DY da integral. DXY. Opa. Né? Está relacionado com esse DXY que aparece aqui. Simplesmente porque a gente vai derivar formas, aliás, vamos integrar formas diferenciáveis. Mas no momento adequado chegamos lá. Então, essas formas elementares são denotadas como DXY, aqui são formas, e as K-formas elementares são denotadas como sendo DXI, onde esse I aqui é esse conjunto de índice crescente, né? Crescente aqui. Crescente. Tá? Então, uma K-forma qualquer pode ser escrita dessa forma aqui, né? Como combinação linear desses DXIs aqui, onde a soma é sobre todas as cálculas crescentes, né? Todas as cálculas crescentes. Então, isso aqui é só reescrevendo, que nós já sabemos, e a gente tem esse teorema aqui, né? Que, dada uma função de classe CR, definida em um aberto, então, a diferencial de f pode ser escrita dessa maneira, né? Você consegue representar a diferencial de f através das derivadas parciais, dx1 a dxn. É como se fosse a regra da cadeia aqui, né? A diferencial de f é a derivada parcial de f com respeito a x1 vezes dx1, mais a derivada parcial de f com respeito a x2 vezes dx2, e por aí vai, né? Novamente, é só usar a definição das duas coisas aí e mostrar que são iguais, né?
Acho que são iguais, sem dificuldade, né? Por exemplo, se você toma, exemplo aqui, né? Se você toma uma função f de xy igual ao produto aqui, xy, quem será então a diferencial dessa função? É só seguir o teorema aqui, né? A diferencial de f vai ser a derivada parcial de f com respeito a x dx mais a derivada parcial de f com respeito a y dy. E aqui, no caso, é muito simples, né? Então, isso aqui vai ser igual a derivada parcial de f com respeito a x é o y, dx, mais derivada parcial de f com respeito a y é o x dy. Tá? Então, tá aí como você encontra a diferencial de uma função, né? De uma função. No caso aqui, o x1, x2, no caso do R2, né? Geralmente é dado por xy, né? Então, você tem que o dx aplicado ao E1 é 1, o dx aplicado a E2 é 0. Então, dx é a única forma que satisfaz essa condição, né? E1 e E2 é a base canônica do R2. E o dy aplicado a E1 é 0. E o dx aplicado a E2, aliás, dy aplicado a E2 é 1, né? Então, você tem que, pela teoria que fizemos aí para trás, né? Dx dy é base desse espaço aqui, né? No caso, eu vou colocar do Rn mesmo, tá? É base desse espaço aqui, certo? Que coincide com os tensores alternados, né? Por convenção, né? Por convenção. Aliás, no caso, o N é 2, né? O N é 2. Tá ok? Então, a gente quer estender essa diferenciabilidade de formas para forma de grau K arbitrária. Né? O que vamos fazer aqui, né? A convenção que o livro usa é que todos os objetos aqui agora, a partir daqui, serão suaves a menos que dito contrário, né? Ou seja, você pode derivar quantas vezes você quiser. Isso aí é para evitar uma forma tem grau de classe CR, então a sua derivada vai ter classe CR-1. Aí, para evitar esse tipo de coisa, né? Eu já suponho que é tudo sem infinito. Você pode derivar quantas vezes você quiser. Então, a gente quer definir a derivada, o operador diferencial, para K formas arbitrárias, né? Foi definido aqui para um formas, né? Para um forma, que é simplesmente uma função. Como é que a gente estende essa definição para uma K forma arbitrária, né? Então, uma notação aqui é que se você tem um aberto, né? Essa é a notação para o conjunto de K formas de classe sem infinito no aberto A. É um espaço vetorial porque se você soma duas K-formas, então continua sendo duas K-formas. Porque em cada ponto vai gerar um K-tensor, né, alternado, e a soma dos dois K-tensores alternados continua sendo alternado. Né? Então, o teorema, aqui é só uma notação, né, para esse conjunto de K-formas. O teorema é isso aqui, né? Que se você tem um aberto do Rn, então existe uma única, é um teorema de existência de unicidade,
existe uma única transformação linear que pega uma K-forma e leva numa K mais 1 forma, com K maior ou igual que zero, né? Tal que o item I satisfaz essa propriedade. É exatamente o que foi definido aqui atrás. Certo? O item 2i é que meio que... faltou alguma coisa. Faltou aqui o dieta. É quase a regra do produto. D ômega exterior eta se comporta, a derivada, esse D aplicado isso aqui, se comporta quase como a regra do produto. A regra do produto. D ômega eta é D ômega exterior eta mais menos 1 elevado a K ômega exterior D eta. Com um pequeno detalhe aqui, ó, uma pequena observação é o seguinte, aqui merece uma observação que é a seguinte, esse D aqui, para cada K você tem um D associado, então você poderia colocar um índice K aqui, ó. Você poderia colocar um índice K. Aí nesse caso aqui, ó, esse D, qual seria o índice adequado aqui? Se você faz o produto exterior de duas formas alternadas, então o produto exterior vai ser a ordem vai ser a soma, né? K mais L. Então, isso aqui seria um DK mais L. Enquanto aqui seria um DK, aqui seria um DL. Certo? E a terceira propriedade é que a composta D quadrado é igual a zero. Né? Ou seja, você tem que D vai desse espaço nesse espaço aqui, e esse D vai nesse espaço, nesse espaço. Então, você poderia colocar aqui um índice, né? K, e aqui K mais 1, né? Então, esse aqui seria o quê? Seria composto de DK mais 1, composto com DK. Composto com DK. Né? Então, o teorema nos diz que essa composta aqui é trivial. Tá? Ou seja, a imagem desse cara é uma transformação linear, D, é uma transformação linear. A imagem desse cara, ele cai dentro do núcleo desse cara. É isso que está dizendo aí, né? Que a imagem de DK, ele cai dentro do núcleo, do kernel, desse cara aqui, né? Para que seja satisfeito isso aí, essa condição. Tá? Então, você tem a existência dessa aplicação que satisfaz, para cada K maior que zero, né, que satisfaz essas três propriedades. Né? Só que não é usual você colocar esse índice aqui, não. Certo? Eu estou colocando aqui só para explicando para vocês, mas é usual não colocar o índice, fica implícito, né? Os índices aqui ficam implícitos, até mesmo para não sobrecarregar a anotação. Eu vou deixar assim, né? Vocês olham lá o livro e vocês fiquem sabendo que não é comum, não é usual colocar esses índices aí. Ok? Então, isso aqui é um teorema de existência e unicidade. Tem que mostrar que existe, que é único. Então, o primeiro passo que a gente vai provar aqui é a unicidade. Vamos provar a unicidade, né? Então, vamos mostrar, primeiro, inicialmente, que satisfaz essa igualdade, né? A D aplicado a esses caras aqui é igual a zero, né? E note que não vou nem colocar mais os índices, né? Fica implícito aí, né? Não precisa nem saber qual é a ordem dessas formas diferenciáveis aí, né? Ômega 1 até ômega K. Tá? Mas o fato é que D aplicado ao produto exterior de vários Ds, né? É igual a zero. Né? Bom, se K é igual a 1, ele está dizendo que isso aqui segue 3i. Porque se a quantidade de fatores aqui é apenas 1, né? Então você vai ter D de D ômega, né? Você vai ter isso aqui, né? Nesse caso, D de D ômega, né? Mas porque isso aqui é zero.
por 3i, né? Porque essa composta aqui é zero, né? Você vai ter aqui d quadrado, né? Isso aqui é o mesmo que d quadrado, ômega. Mas por 3i, isso aqui vai em zero, né? Isso aqui é zero, tá? Então, se k é igual a 1, então isso aqui é imediato de 3i. Agora vamos provar por indução, né? Suponha que você tem que essa igualdade aqui vale para k menos 1, vamos provar que vale para k. Só que 2i, né? Lembrando que 2i aqui é o quê? É quase uma regra do produto, com a diferença que aqui nesse cara entra menos 1 elevado a k, onde k aqui é a ordem da forma ômega, né? Ômega é uma k-forma. Certo. Então, por 2i, derivando esse cara aqui, né? Onde esse eta é isso aqui, né? Você quer provar, está supondo que vale para k menos 1, quer provar para k, né? Então, você separa aqui d ômega 1 e d ômega 2 até o final, né? D ômega 2 até o final, aqui você chama de eta. Então, isso aqui vai virar d ômega 1 exterior eta. Aí você usa 2i, a definição 2i, né? Então você vai ter essa igualdade. Essa igualdade. Aqui vai ser mais ou menos, que não vai interessar tanto. Então, isso aqui é zero, porque aparece um D2 aqui, né? Isso aqui é zero pela hipótese de indução, né? Porque esse d eta aqui, ó, o eta é isso aqui. Então, você está supondo que o d eta é zero, porque você tem k menos 1, você tem k menos 1, k menos 1 formas aqui, né? K menos 1 formas. Não importa a ordem dessas formas. Então, você tem uma k menos, produto exterior de k menos 1 formas que são derivadas de outras formas. Então, pela hipótese de indução, d eta é igual a zero. Então, esse cara aqui é igual a zero, esse cara é igual a zero, então esse aqui é zero. É o que eu queria provar aqui, né? Então, suponha que ômega seja essa forma aqui, né? Tem essa forma. Seja um f dxi, onde esse dxi é o que foi, que foi definido aqui atrás, né? Dxi é isso aqui. É o produto exterior dessas formas aqui. Com os índices que vêm da lista de K inteiros aí, né? Então, suponha que ômega é dessa forma aqui. Suponha que ômega é dessa forma. Então, quando se deriva ômega, vai resultar em quê? Que d ômega é igual a derivada de f de xi, só que por conversão, esse produto de função, esse produto exterior aqui, um produto de uma função com uma forma qualquer, aí você usa a propriedade 2i, que a derivada do produto é quase a regra do produto aqui, né? Com exceção que aparece menos 1 elevado à ordem de ômega. Então, quando você derivar aqui esse produto, né, vai aparecer a derivada de f exterior dxi mais f exterior dxi. Esse f aqui é uma zero forma, né? Aqui teria menos 1 elevado à ordem de f, que é zero, né? Por isso que é mais aqui, né? Só que dxi é zero, né? dxi é zero, por quê? Pelo que foi mostrado acima. Pelo que foi mostrado assim, de estrela, né? De estrela aqui. Vou até colocar assim, estrela, porque o dxi tem essa forma aqui, né? É o dxi1 exterior d x e k. Certo? Então, de estrela, esse cara aqui é zero, né? Então, só sobra esse primeiro fator aqui. Então, d ômega, df seria o dxi. O que implica que d ômega é determinado pelo valor de d em zero formas. Tá? Então, se ômega tem essa forma aqui, ó, tem essa cara, então d ômega é igual a isso aqui. Então, isso aí quer dizer o quê? Que para você encontrar a d de ômega, basta você conhecer quem é df. Basta você conhecer quem é df. É isso que está dito aqui, né? O que implica que d ômega é determinado pelo valor de d em zero forma. Só que qualquer forma pode ser escrito como combinação linear desses dxi, né?
como esse dxy, onde fi são funções, né? São zero formas. Isso aí implica o resultado, a unicidade, né? Por quê? Porque, por hipótese, esse D é linear, né? Por hipótese, esse D é uma transformação linear. Então, opa, cadê? Então, se você calcula o d ômega aqui, então, se você calcula o d ômega, do fato de ser linear, o d ômega vai ser igual a que aí, né? Vai ser igual a soma e utilizando isso aqui, né? Utilizando isso aqui, você tem que d ômega é dfi exterior dxi, tá? Exterior dxi, tá? E esse cara é único, né? Esse cara é único em zero formas, porque ele satisfaz a propriedade I, né? Satisfaz a propriedade I. E a propriedade I está dito bem claro quem é DF aí, né? E note que nós utilizamos aqui as três propriedades para mostrar a unicidade, né? De fato, nós mostramos quem é a cara desse D, né? A cara desse D é isso aqui. Você escrevendo ômega como uma combinação linear de dxi, d ômega vai ser igual a isso aqui. Vai ser igual a isso aqui. Tá? Isso é a unicidade, né? Isso é a unicidade. Agora vamos mostrar a existência. Vamos mostrar a existência. A existência está aqui já descrito como é que você tem que definir esse d ômega, né? Porque se o ômega é uma K-forma, então ômega é a combinação linear de dxi, aí então você define que d ômega é igual a isso aqui, como nós tínhamos encontrado antes, né? Porque isso aqui nos diz que se existe, então tem que ter essa forma aqui, tem que ter essa cara. Então vamos mostrar agora que definindo d ômega dessa maneira vai satisfazer as três condições do teorema. Então, a afirmação 1 é que d ômega é de classe sem infinito. A primeira coisa que você tem que fazer, né, é esse D pega uma K-forma sem infinito, de classe sem infinito, e tem que levar numa K-forma de classe sem infinito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é que D ômega é de classe sem infinito, mas de fato vai ser, porque nós já vimos como calcular essa diferencial, está aqui, né? Está aqui, como você calcular a diferencial de uma função. Então, dfi é igual a essa soma de derivadas parciais vezes dxj, né? Por sua vez, esse cara aqui, ó, você usa as propriedades do produto exterior para mostrar que isso aqui vai ser isso aqui. Porque você substitui dfi daqui, né? Isso aqui, aparece somatório aqui, né? Aí você usa a linearidade do produto exterior, então você vai aparecer isso aqui, ó. Aqui com um certo cuidado, né? Porque quando você fizer aqui a princípio ficaria assim, né? Ficaria o somatório sobre essa soma, a soma sobre todas as listas de cada número crescentes, do somatório em J, de 1 até N, e del F I, del XJ, dXJ exterior dXI. Fica dessa forma, né? Para você poder escrever dessa maneira aqui, a soma dessa combinação linear, né? A soma desses produtos aqui, você tem que rearrumar esses termos aqui, ó. Colocar eles de forma crescente aí. Porque o I aqui, ele já está de forma crescente. Você tem que o I, um I genérico aí, seria um I1 até IK. Um I qualquer, né? Acontece que esse J aqui, ó, ele pode... aqui o I é crescente, né? Vai aumentando aqui. O J aqui,
ele pode encaixar em qualquer lugar aqui, né? Ele pode encaixar em qualquer lugar. E esse cara aqui, né? E esse cara é o quê? É o DXI1 exterior DX, X e K. DX e K. Então, você tem que fazer as permutações aqui para que esse J encaixe exatamente de tal forma que a lista seja crescente, né? Essa lista, incluindo J, tem que fazer permutações para que ela passe a ser uma sequência crescente, certo? E note que se o J coincide com algum desses caras, então isso aqui vai ser zero, por definição do produto exterior. Né? Porque o produto exterior de dois caras iguais, se tem ordem ímpar, é o caso aqui, esse cara é um form, é zero, né? É zero. Estou dizendo isso aqui, né? Que o DXI exterior DXI, isso aqui é igual a zero. Porque você tem produto exterior de um formas. Produto exterior de um formas, né? Que é zero. De um formas iguais. Tá? De uma forma por ela própria. Produto exterior é zero. Ok? Então, se esse J coincidir com algum desses caras aqui, então isso aqui vai ser zero, esse termo. Mas se não coincidir, você pode rearranjá-los de forma crescente. Aí você sai permutando, aí você coloca todos os termos iguais, né? Aparece esse DXJ aqui. Ó. E esses GJ vão ser as possíveis combinações que aparecerem aqui, né? Dessas derivadas aqui parciais. Esse GJ. Como esse cara aqui é sem infinito, esse cara aqui vai ser sem infinito. Aqui, né? Onde GJ é uma combinação linear das funções FI, del FI, del XJ. Por sua vez, o D ômega é sem infinito. Tá? Então, de fato, esse D definido dessa forma aqui, pega uma K-forma sem infinito e leva na K-forma sem infinito. D é linear. Bom, vamos tomar duas formas quaisquer, K-formas quaisquer. Você só pode tomar formas de mesmo grau, então as duas são K-formas. E toma escalares aqui, né? AB, números reais. AB, números reais. Então, essa forma ômega pode ser escrito dessa maneira e a forma eta dessa maneira aqui. Daí, então, essa combinação linear vai ser essa soma aqui. Você usa, então, a definição do D, que vai ser a derivada a diferencial desse cara aqui, exterior dxi. Só que a derivada de um formas aqui, a diferencial de um formas é linear. A diferencial de um formas é linear. Então, a diferencial dessa combinação é a combinação das diferenciais. Exterior dxi. Aí você usa a distributividade desse exterior, né? Aí o que aparece é exatamente isso aqui. Então, de fato, você tem a linearidade dessa aplicação. Porque d ômega, pela definição, é a soma de DFI exterior DXI. Isso aqui é a soma sobre todas as listas crescentes de K números inteiros, né? E o D eta é análogo. Eu vou fazer assim, melhor. E o D eta é análogo. Copiar, colar e apagar. Certo? Então, você tem isso aqui, né? Opa, G aqui, né? Então, quando você fizer o produto aqui, né, a distributividade, então vai resultar exatamente isso aqui. Então, portanto, de fato, D é linear. Né? Passo 3 é mostrar o seguinte. Tome J aqui uma K-upla de inteiros arbitrários.
J, uma cálcula arbitrária. Não é necessariamente crescente, né? Não necessariamente crescente. Não. Não necessariamente crescente. Ok? Então, se J possui dois índices repetidos, então esse cara aqui é zero. Dois índices quaisquer iguais aqui. Pode ser J1, JK, não importa. Mas o que importa é porque esse cara aqui, né, é o produto de formas, de um formas, né? Escrevi lá em cima, né? É isso aqui, né? É isso aqui. Então, se dois índices aqui são repetidos, então isso aqui é zero. Caso contrário, existe uma permutação sigma que faz com que esses índices passem a ser crescentes, né? Você ordene eles de forma crescente. Então, existe essa permutação aqui. É só você ordenar de forma crescente aqui e ver quem tem que ser sigma, né? Então, você tem essa ordenação aí, de forma crescente. Portanto, o que é que você obtém aqui? Você obtém que o DXI é exatamente o sinal de sigma DXJ. Sinal de sigma DXJ, porque, né, porque você tem isso aqui, né? Você tem aqui a definição, né? O DXJ, que é isso aqui, sigma, né? Aquela definição, que você pegar K vetores aqui e tal, né? Você tem isso aqui, né? V1 até VK, aí por sua vez isso aqui vai ser igual ao DXJ aplicado a V1 sigma 1 aplicado a V sigma K. Aí você mostra que é igual a isso aqui aplicado a V1 até VK. É uma conta aí, né? Isso aqui é o sinal de sigma aplicado a DXJ aplicado a V1 usando a definição de produto exterior. Eu mostro isso aqui. E também isso aqui vai ser igual ao... tá muito ruim hoje. Vai ser igual a... Vocês devem estar ouvindo uma música aí, né? Lá fora. DXI aplicado a... Eu mostro que tudo aí são iguais, né? Usando a definição de produto exterior. Né? Então, portanto, vale isso aqui. Portanto, o que a gente tem, né? Você tem que a derivada de f seria o dxj é igual a quê? É igual ao sinal de sigma, porque o dxj você pode escrever dessa maneira aqui. É só tá ao contrário aqui, né? Estou usando ao contrário, mas é só multiplicar aqui pelo sinal de sigma, né? Porque o sinal de sigma quadrado é 1, né? Então, se você multiplicar aqui pelo sinal de sigma, aqui aparece sigma quadrado, que é 1. Então, fica dxj igual a sinal de sigma dxd, né? Então, aqui, né? Sinal de sigma dxz. O produto exterior é linear, né? E agora, então, você pode usar a definição. Por que estamos fazendo isso, né? Porque a definição aqui, a definição foi tomada considerando que esse índice aqui é uma lista crescente de K números inteiros. Por isso que você tem que fazer essa permutação ali. Enquanto que esse J aqui é uma lista de K números quaisquer, não necessariamente crescente. Né? Então, agora você pode aplicar a definição. Então, isso aqui vai ser o sinal de sigma df exterior dxi. Só que agora você usa a linearidade do exterior, né? Você passa para dentro, e então você vai ter isso aqui.
Ou seja, tudo isso para mostrar que você pode usar quase que a definição para calcular a diferencial de f exterior dxj, onde j é um conjunto de índices qualquer. Se comporta como uma definição, como se j fosse crescente. O passo 4 é, se você tem zero formas, então, D do produto exterior de F com G, né? Por definição, o produto exterior de zero formas é o produto de funções. Aí você usa aqui esse teorema aqui, né? Que a definição de uma função é isso aqui. Aí você tem que... Esse diferencial é essa soma aqui, né? Derivada parcial do produto vezes correspondente de xj. Aí você aplica aqui a regra do produto. Aplicando a regra do produto, né? A derivada primeiro vezes o segundo vezes dxj. Tá aqui. Só que esse cara aqui, por definição, é isso aqui. É só você permutar. Aqui é um produto, não tem problema, né? Aí você usa a definição de... Novamente, você usa a definição, esse teorema para dizer que isso aqui, ó, isso aqui é o df, né? Isso aqui é o df, enquanto que isso aqui é o dg. É o dg. Aí você usa, então, a definição de produto exterior de uma zero forma com uma forma qualquer. Aí você obtém isso aí, né? Você obtém isso aí. Tá? Então, para zero formas, a propriedade 2 é satisfeita, né? Para zero formas, a propriedade 2 é satisfeita. Vamos ver lá qual é a propriedade 2, né? Relembrar. Tá aqui, né? A propriedade 2 é essa, né? A derivada de um produto exterior é quase a regra do produto, né? É quase a regra do produto para derivada, né? Sendo que aqui aparece menos 1 elevado à ordem, só que no caso, para zero formas, o caso vai ser zero, né? Vai ter um mais aqui. Então, para zero forma, a propriedade 2 é satisfeita. Eu passo 4. Passo 4 aí, né? O passo 5, a gente quer provar a propriedade 2 agora, né? Só que, eu não vou voltar lá de novo não, mas o fato é que você tem ali, né, que é quase isso aqui, só que FG considera como sendo forma quaisquer, né? Aqui você tem a linearidade dos objetos, né? Porque nós já provamos que D é linear e o exterior é linear. Então, em F e em G, isso aqui, o lado esquerdo e o lado direito são lineares. Né? Aqui, né? Ambos os lados da propriedade 2 são lineares, em ômega e em eta. Né? Porque D, a gente viu que é linear, e o produto exterior é linear. Então, se é linear e toda forma é combinação linear de dxi, então basta você mostrar 2i para ômega dessa forma e eta dessa forma aqui. Porque você usa a linearidade da igualdade, né? Onde K são formas quaisquer de ordem maior ou igual que 1. Tá aqui, né? Então, ômega exterior eta, usando a definição de a linearidade do exterior, F vezes G, esse produto exterior. Só que esse D aqui, né, é como se tivesse um exteriorzinho aqui, né? Um exterior aí. Aí você usa a definição, né? Que D desse cara aqui é D do produto, exterior, isso aqui, né? Aí usa o fato provado no anterior, né? Que D do produto é isso aqui. Então você tem que D do produto é isso aqui, usando o passo anterior, né? Passo 4. Aí usa, então, a distributividade do produto exterior. Então, você multiplica essa parte aqui por esse, tá aqui. E essa parte aqui por esse aqui, tá aqui. E agora, você usa o fato que G aqui é um produto, né? Tem um produto exterior, mas G é uma zero forma, né? G é uma zero forma. Então, aqui é um produto. E eu posso encaixar ela onde eu quiser aqui, que não vai mudar sinal algum, né?
Não muda sinal algum, porque G é uma zero forma. Ou seja, você tem que G exterior de xi é o mesmo que d xi exterior G. É o que foi feito aqui, né? Aqui e aqui. E aqui o que foi feito? A mesma coisa aqui e aqui, né? Permutamos. E aqui, aí aparece menos 1 elevado a k. Por quê? Por que aparece menos 1 elevado a k? É a propriedade do produto exterior, né? Quando você permuta duas formas, aparece menos 1 elevado ao produto das ordens, né? Esse cara aqui é uma 1 forma, porque G é uma 0 forma. Esse cara aqui é uma K forma. 1 vezes K é K. Então, quando você permuta aqui, né? Dá isso aqui vezes menos 1 elevado ao produto das ordens aqui. Que já provamos aí para formas diferenciáveis. Então, você tem isso aqui. Só que, o que a gente tem agora é que ômega tem essa cara aqui, né? Então, quem é o d ômega? É o df exterior dxi. df exterior dxi é o d ômega. Quem é o d eta? É dg exterior dxj. Tá aqui, dg exterior dxj é o d eta. Esse cara aqui é o eta, porque aqui é simplesmente um produto, já que G é uma zero forma, tá aqui. E esse cara aqui é exatamente o ômega, né? Porque isso aqui é um produto, né? Um produto de uma função por uma K-forma. E o menos 1 elevado a K. Tá? Então, com isso, segue o resultado, né? Da linearidade. Isso aqui supondo que K é maior que 1. Se ômega ou eta for zero forma, o argumento é bem análogo mesmo. Uma adaptação aí, né? Então, o resultado geral, né, que vale para ômega eta uma forma qualquer, segue da linearidade do lado esquerdo e do lado direito. Como você já provou que é satisfeito para um termo dessa forma aqui, uma combinação desse cara aqui também vai ser satisfeito. Essa igualdade da linearidade do D e do produto exterior. O passo 6, agora resta mostrar que D quadrado é igual a zero. É a última coisa aqui, né? Bom, primeiro, você toma F uma zero forma. Vamos mostrar que D de DF é igual a zero. Bom, DF é essa combinação linear, né? Do teorema aqui. Do teorema. Então, DF é isso aqui. Aí você aplica agora a definição do D, né? A definição do D é o quê? É a diferencial de DOF del XJ exterior DXJ. Só que esse cara aqui é o quê? Aí você aplica essa definição, onde o F é a derivada parcial. Onde o F é a derivada parcial. Então, como é que vai ficar? Vai ficar... Aparece dois somatórios, né? Dois somatórios, porque esse aqui vai ser um somatório. Vai ser a derivada parcial segunda de F com respeito a xi e xj. dxi, né? Porque você está derivando com respeito a xi aqui, ó. Aí tem que multiplicar por dxi. Exterior dxj. Aqui nós estamos utilizando, ao mesmo tempo, a linearidade do produto exterior, para poder, vamos escrever dessa maneira aqui. Tem os parênteses, né? E agora, se o I for igual a J, né? Então, isso aí é zero, né? Você tem isso aqui, porque são formas, né? O dxi exterior dxj, isso aqui é igual a zero. Porque são formas. Olha aí. E aqui. São formas, né? Então, o dxi exterior dxi é zero. Por sua vez, esse somatório aqui, eu não preciso incluir o caso em que I é igual a J. Então, vai ser somatório, um I variando de 1 até N, com I diferente de J. Aí, então, esse somatório, eu posso considerar dois casos. O caso em que I é menor que J e o caso em que I é maior que J. Tá? Separei esse somatório em dois casos, quando o I é menor que J e quando o I é maior que J. Repeti esse termo aqui, está repetido aqui. E aqui, ó, note que eu estou colocando agora J maior que I. Mas o que eu estou fazendo aqui com esse termo aqui?
É porque o I e o J é simplesmente um contador para o somatório. Isso é uma coisa muito útil em somatório, né? Quando você tem um somatório, o contador do somatório você pode chamar de qualquer coisa, tá? Você chama de qualquer coisa. Aí, o que é que foi feito aqui? A gente permutou. Onde tinha I aqui nesse segundo somatório, foi colocado J. Onde tinha J, foi colocado I. Então, I maior que J passa a ser J maior que I. Del xi, del xj, passou del a ser del xj, del xi. I aqui passou a ser J, J passou a ser I. Isso aqui é possível porque o I e o J são contadores de dois somatórios. Então, você pode trocar, se você trocar um, tem que trocar todos, né? E não pode aparecer a mesma letra em somatórios distintos. Então, você tem que... Esse somatório é igual a esse. A vantagem é que agora eu posso colocar esse somatório aqui, ó, em evidência. Eu coloco esse somatório, só que tem um porém, né? Você tem que o dxi exterior dxj aqui nesse somatório, e aqui eu tenho dxj exterior dxz. Aí eu uso o fato que um é menos o outro. Você tem que o dxi exterior dxj é igual a menos dxj exterior dxi. Usamos essa comutatividade aqui, se o i for diferente de j. Se o i for igual a j também, né? Mas o fato é que é zero, né? I for igual a j. Certo? Então, vale isso aqui. Não precisa nem colocar i diferente de j aqui. Vale em geral, né? Então, que quando o i é igual a j, você tem que é igual a zero, né? Portanto, você permuta esses dois caras aqui, ele fica menos isso aqui, né? Aqui aparece o sinal de menos, né? Aí você coloca esse cara em evidência, então apareceu essa diferença aqui, dxi seria dxj. Note que a derivada del xi, del xj, del xj, del xi. Mas acontece que, como a função é sem infinito, então você tem que isso aqui, ó, é igual a zero. É igual a zero, né? Porque f é sem infinito. É C2, pelo menos, né? As segundas derivadas são contínuas. E a gente mostrou que as segundas derivadas parciais, elas comutam, né? Lá na primeira unidade, né? Se não me engano, é o teorema de Cauchy, né? As segundas derivadas parciais comutam. Né? As segundas derivadas parciais, a segunda ordem comutam. Então, isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero. É zero. E você mostrou que vale isso, né? Porque você começou com isso aqui. Isso aqui para zero formas, né? Isso aqui para zero formas. Então, de fato, DDF é zero. DDF é zero. E para uma K-forma qualquer, vamos mostrar que vale isso aqui também. Novamente, como um D é linear, basta você considerar ômega dessa forma aqui. O fato de ser linear, né? Basta considerar que ômega é dessa forma. Então, agora, quando você pega o d ômega aqui, ó, vai ser o df exterior dxi. Aí você usa a propriedade 2i, que se comporta quase como uma derivada produto. Então, isso aqui vai ser o ddf exterior dxi, mais menos 1 elevado à ordem de f, só que df é 1, né? Ordem 1, então é menos 1 elevado a 1, que é menos, né? df exterior, derivada desse, né? dxi. Só que já vimos que isso aqui é zero, d quadrado, né? E isso aqui é zero também. ddf é zero, né? ddf é zero. Esse aqui é zero, você pode usar esse argumento também, né? Porque o dxi é 1 exterior dx1. Aí fica d1 exterior dxi, só que d1 é zero. Porque você usa isso aqui, né? A função constante, a diferencial vai ser zero. Tá? Então, de fato, você tem que isso aqui é igual a zero. Então, portanto, agora você concluiu o teorema, mostrou que existe uma única transformação linear que satisfaz aquelas três propriedades. Vamos lá. Essa derivada é muito importante, ela vai entrar aí no teorema de Stokes. Existe uma única transformação linear que pega uma K-forma e leva uma K mais uma forma, onde em zero formas coincide com a diferencial
em zero formas, que foi definido aí atrás, e satisfaz essas duas propriedades. A composta de 2D dá zero, a imagem de DK está contida no núcleo DK mais 1, e se comporta quase como uma regra de produto para derivadas, né? Com a diferença que aqui aparece menos 1 elevado a k, onde k é a ordem do primeiro fator aqui do produto exterior, né? Tá? Então, saber manipular essas k-formas dessa forma aí é muito importante aí. Mas vocês vão aprendendo aí com os exercícios. Certo. Bom, aqui, vou fazer um exercício em seguida, um exemplo, mas antes aqui algumas definições. Se você dá uma aberta qualquer, uma zero forma é exata se f é constante. Uma zero forma exata se f é constante. Então, em particular, aqui você tem que o df é zero, já que f é constante. Certo? E, em geral, uma k-forma é exata se existe uma... Aqui eu preciso colocar k maior ou igual que 1. Para poder fazer sentido você pegar uma k menos uma forma, né? Então, uma k-forma exata se ela é a diferencial de alguém. Tá? Já definimos a diferencial e agora a gente tem essa definição. Uma k-forma vai ser exata se ela é diferencial de alguém. Consequentemente, como o D aumenta a ordem da forma em uma unidade, eta tem que ser uma k menos uma forma no aberto A. E ela é dita fechada se d ômega é zero. Se a diferencial dela é zero. Certo? Então, uma k-forma é exata se ela é diferencial de alguém. E ela é fechada se a diferencial dela é zero. Aqui, nesse caso agora, basta você considerar k maior do que zero, né? Porque faz sentido você tirar a diferencial de uma zero forma, né? Então, você tem essas noções aqui de formas exatas e formas fechadas. E é claro que se uma forma é exata, ou seja, satisfaz essa igualdade aqui, né? Então, é claro que ela é fechada. Ou seja, uma forma exata... Eu coloquei essa aqui, né? Deixa eu colocar um ômega para não ficar parecendo que é uma função. Então, se ômega é exata, então ômega é fechada. Porque se ômega é exata, então ômega é diferencial de alguém, aí quando você derivar ômega, vai aparecer a derivada da derivada de eta, que é igual a zero. A gente já mostrou que a composta aqui, né, dd, é zero. No entanto, a recíproca é falsa. Nem toda forma fechada é exata. Nem toda forma fechada é a diferencial de alguém, de uma outra forma. Como é o exemplo aqui. Você toma aqui essa função definida no aberto A, que é o conjunto dos pontos de R2 que tem um x definido de zero, ou seja, você tira aqui o eixo y, todo o R2 exceto o eixo y. Esse é o aberto A. E você define essa função, que é x sobre norma de x. Pega o ponto xy e leva em x sobre norma de x. Ou seja, isso aqui vai ser 1 se o x é positivo, menos 1 se o x é negativo. É claro que usando a definição aqui, né? Usando a definição, você tem que df é zero, né? df é zero, mas não é exato porque não é constante. Né? Porque a gente definiu que uma forma exata, uma zero forma exata se ela for constante, né? Mas não é o caso aqui. Essa função não é constante, porque ela pode assumir o valor 1 ou menos 1, né? E df é zero, porque, na verdade, ela é constante por parte, né? Constante cada componente conexa. Porque esse pedaço aqui é um componente conexa e esse pedaço aqui é um componente conexo. Só que temos exemplos não tão artificiais como esses aqui. Como esse. Esse exemplo aqui, por exemplo, né?
você considera o aberto A como sendo o plano menos a origem. E considera essa duas formas aqui, né? Ômega é uma duas formas. Ômega, aliás, uma forma, né? É uma forma. Uma forma de grau 1. Uma forma, né? Tá aqui. Tá aqui tem essa uma forma, né? Por exemplo, se você pega o ponto 2,1, né? Então, ômega aplicado ao ponto 2,1 vai ser o quê? Vai ser o quê? Vou pegar um. É só no lugar x, y aqui colocar 1, né? Então vai ser menos meio dx mais meio dy. Está aí a 1 forma, né? Isso aqui é um catensor, né? Porque uma forma pega um ponto do plano e leva em um catensor. No caso, em um tensor, né? Isso aqui é um tensor. Nota que é a dependência do ponto, né? A dependência do ponto. Quando eu escrevi lá uma K-forma, né? Em cada ponto X, associa um K-tensor, né? Então, você tem que pegar K vetores tangentes, né? K vetores tangentes. No caso aqui, você tem só uma forma, né? Então, para cada x retorna um tensor, né? Então, para cada ponto, nesse caso aqui, para cada ponto xy, vai tornar esse tensor aqui, né? O tensor dessa maneira aqui. No caso aqui, o exemplo 1, né? O tensor é esse. Para cada xy que você der aqui, o tensor vai mudar. O tensor vai mudar. Né? Então, essa ômega, ela é fechada. Ômega é fechada. Para mostrar que é fechada, tem que fazer o quê? Vamos lá olhar a definição. Para mostrar que é fechada, tem que mostrar que a diferencial dela é zero, né? Aí quem é a diferencial? De ômega vai ser o quê? Vai ser, por definição diferencial, né? Você escreveu ômega dessa maneira aqui. A diferencial desse cara aqui seria o dx. Mais a diferencial desse cara aqui seria o dy, porque d é linear. Só que a diferencial de yx2 mais y2, você usa essa definição. Você usa essa definição aqui. E então você tem que a diferencial aqui é a derivada parcial com respeito a x vezes dx, derivada parcial com respeito a y vezes dy. E a diferencial desse aqui é a mesma coisa, derivada parcial com respeito a x dx, derivada parcial com respeito a y dy. Quando se deriva isso aqui, eu já coloquei direto, né? Não. Coloquei direto não. Aqui, ó, tem que ter uma certa malícia aqui, porque você não precisa sair derivando a torta direita aí, não. Você observa que o dx exterior dx é igual a zero. E o dy exterior dy é igual a zero também. Então, você vai pegar esse cara aqui, ó, e vai fazer o exterior por dx, né? Então, esse cara aqui você não precisa derivar. Porque quando você fizer o produto exterior dx com dx dá zero. Esse cara você não precisa derivar. A mesma coisa nesse segundo aqui, você vai multiplicar por dy. Então, esse cara aqui você não precisa derivar, olha. Esse cara. Você precisa derivar isso, esse termo e esse termo aqui. Né? Então, quando você deriva esse termo aqui e multiplica por dx, dá isso aqui. A derivada parcial dá isso aqui. Então, aqui tem um menos, aí você faz o produto exterior por dx, né? Dá isso aqui. A mesma coisa aqui. Você vai derivar esse cara e fazer o produto exterior por dy. Aí deu isso aqui, né? Deu isso aqui. Só que aqui é dy exterior dx, aqui é dx exterior dy. Aí você usa o fato que um é menos o outro, né? Você tem que o dx exterior dy é igual a menos dy exterior dx. Tá? Então, você pode comutar isso aqui, ó, esse sinal de menos desaparece e fica exatamente igual a isso aqui. Aí, então, você coloca ele em evidência e soma isso aqui. Aí dá zero.
dá zero. Consequentemente, de ômega é fechada, né? A diferencial de ômega é fechada. Mas eu não falei, não, foi aqui. Não sei se foi eu que esqueci ou... Pode falar, Jorge. Tranquilo, mestre, eu entendi. Entendi. Certo, certo. Então, ômega é fechada. Deixa eu ver se eu esqueci de colocar que ela é exata. Não é exata, aliás. Ou se foi... Ou se ele não mostra aqui. Porque vai mostrar que não é exata, não é tão simples. Ah, certo. Não, isso aí eu peguei do exercício, eu lembrei agora. Eu peguei do exercício. O exercício mostra que ômega definida dessa maneira aí, ela não é exata. Ômega não é exata. Aí ele dá um roteiro, deixa eu ver aqui. Ele dá um roteiro aí. Para mostrar que é fechada, é simples. É o exercício 5 aí da seção 30. Para mostrar que é fechada é simples, essa conta, né? Mas para mostrar que não é exata, né? Ômega não é exata. Ômega não é exata, tá? Ou seja, não existe eta tal que d eta é igual a ômega, tá? Porque é exata se essa ômega existir, né? Mas para essa ômega não existem, não existem, certo? Essa ômega aqui, para essa ômega aqui, você consegue mostrar que ela não é a diferencial de nenhuma forma, a diferencial de nenhuma forma. Isso aí é porque essa forma ela está relacionada com a função ângulo. Essa forma ela está relacionada com essa função ângulo aqui, ó, tá? Quando você gira quando você olha esse ponto aqui, né, é zero, mas esse ponto ele pode estar associado ao ângulo zero ou ao ângulo 2π. Essencialmente a razão pela qual essa forma não é exata, né? Mas ele dá um roteiro aí, são 5 passos que ele dá aí para mostrar que essa forma não é exata. Vocês veem depois, né? Bom, agora nós queremos associar, relacionar isso que a gente estudou com os objetos que vocês estudaram aí em cálculo, né? Gradiente, rotacional, por aí vai, né? Se você tem uma função escalar, uma função que vai nos números reais, né, definindo um aberto de Rn, então o gradiente dessa função é simplesmente definido dessa maneira, né? O gradiente dessa função é um vetor tangente, ao Rn, né? Esse cara aqui, ele pertence ao vetor tangente a Q. Ao vetor tangente, eu coloquei x ali, né? Deixa eu ver se tá certo. Tirar a dúvida aqui. Tá certo. Pertence ao vetor tangente, ao espaço tangente ao Rn em x. Esse é o gradiente de uma função, certo? Definido dessa forma, né? X e essa soma aqui, né? Onde esses caras aqui são os elementos da base canônica, né? 1, 0. Ou seja, simplesmente del f, del x1, del f, del xn. Tem esse vetor aí, nessa segunda entrada aí, né? Então, se g de x, então o gradiente é definido dessa maneira aqui. Tá aí a definição de gradiente de uma função. Se g de x tem essa cara aqui, é um campo vetorial, né? É um campo vetorial. Lembrando que o campo vetorial é exatamente uma função x, g de x, onde g de x é
uma função do aberto A no Rn. Agora, o G não é mais uma função escalar, que vai nos reais, e sim vai no Rn, onde o A é um aberto Rn, né? Aqui. Então, a gente define a divergência de G, né? Dessa forma aqui. Isso aqui é exatamente a divergência que vocês aprendem lá em cálculo 3. Certo? A divergência de um campo de vetores, um campo vetorial. Você pega essa função aqui e o G... tá aqui. O G tem N funções componentes. Então, você vai derivar cada função componente pela variável correspondente. A primeira função componente você deriva com respeito à primeira variável, a segunda função componente com respeito à segunda variável, e assim por diante, e depois soma tudo. Então, divergente é essa soma aqui. Tá? Então, vamos relacionar esse gradiente e esse divergente com as formas diferenciáveis que a gente viu aí. Que é exatamente esse teorema. Se você tem um aberto do Rn, existem isomorfismos de espaços vetoriais, alfa-i e beta-j, e j01, tais que vale isso aqui e vale isso aqui. A derivada aplicada composto com esse isomorfismo de espaço vetorial é igual a esse isomorfismo composto com gradiente. Ou seja, o gradiente aqui está relacionado com essa derivada. Essa derivada foi definida lá atrás, o operador diferenciável, né? Que tem isso aqui. Esse diagrama aqui, né? Tem as funções escalares. Uma função escalar é simplesmente uma função que vai de A nos reais. E você tem o gradiente aqui, né? Você tem o gradiente. O gradiente, ele retorna um campo de vetores, né? O gradiente em um ponto é um vetor, né? Mas ele retorna, na verdade, o gradiente é um campo de vetores, né? O gradiente é um campo de vetores porque está escrito dessa maneira aqui, né? Tá escrito, onde G, nesse caso aqui, é isso aqui, né? Então, o teorema está dizendo que existe α0 e α1. α0 que pega uma função e associa uma zero forma. α1 pega um gradiente e associa uma forma. O que está dizendo aqui, essa igualdade aqui, é que esse diagrama aqui é comutativo. Você pega uma função, vir para cá por esse caminho aqui, é o mesmo que você vir por esse caminho. Ou seja, D composto com α0 é o mesmo que α1 composto com gradiente. E da mesma forma, existem esses isomorfismos de espaços vetoriais, tais que pega um campo de vetores, retorna uma n menos uma forma, pega o divergente agora, é importante dizer aqui, né, que o divergente agora é uma função escalar. O divergente de G é um campo de vetores. O divergente vai ser uma função escalar, ou seja, vai ser uma função que pega um ponto do aberto e retorna um número real. Aqui. Certo? Portanto, aqui, né? Pega um campo de vetores divergente e retorna uma função real. A derivada pega uma n menos uma forma e aumenta o grau dessa forma, né? Levando uma n forma. Então, o teorema nos diz que existe um isomorfismo entre os campos de vetores e as n menos uma formas, e um difomorfismo entre as funções escalares e as n formas, de tal forma que esse diagrama comuta, ou seja, D composto com beta menos 1 é igual a beta n composto com divergente. Ou seja, você vir por esse caminho aqui é o mesmo que vir por esse caminho aqui. Você obtém o mesmo resultado. Ok? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Certo? Então, o teorema está dizendo que você tem existem esses isomorfismos aí, né? Então, isso aí relaciona o gradiente e o divergente com essas formas diferenciáveis.
e com esses operadores diferenciáveis aí, né? Então, como é que a gente tem que dizer como é que você define, como é que é definido exatamente esses isomorfismos? Você tem duas funções reais, né? Você associa essas funções reais, você tem tá. Você tem essas funções reais e você tem esses campos de vetores, f de x, e de x, dado dessa maneira aqui, campos de vetores. O campo de vetor é dado dessa forma aqui, né? X é alguma função, x é alguma função. Então você define o alfa zero, quem tem que ser o alfa zero? Tem que pegar uma função e associar uma zero forma. Só que uma função é uma zero forma, né? Então o alfa zero de f vai ser o próprio f. E o alfa 1? O alfa 1 tem que pegar um campo de vetores e retornar uma forma. Então, como é que vai ser isso aqui? Esse beta 1, aliás, o alfa 1 vai pegar um campo de vetores e vai associar essa forma, né? Porque uma combinação de x e y é uma forma. É uma forma. E o beta n-1? O beta n-1, como é que é? Tem que pegar um campo de vetores e associar uma n-1 forma. Tem que pegar um beta n-1 e associar uma n-1 forma. Então, como é que é isso aí? Então, beta n-1 vai pegar um campo de vetores G e vai associar essa forma aqui, ó. Essa forma aqui. É o dx1, exterior dx2, exterior dx3, exceto o dxi. Você vai multiplicar aqui o gi por esse fator aqui, onde está omitido o fator dxi, e multiplicar pelo menos 1 elevado a i menos 1. Essa soma aqui é i de 1 até n. Você vai pegar o GI, multiplicar por essa n menos uma forma. Isso aqui é uma n menos uma forma, porque não tem esse fator aqui, né? Então, você tem o produto exterior de n menos uma forma. E vai multiplicar por menos 1 elevado a i menos 1 e somar de i varia de 1 até n. Esse aqui, de fato, é uma n menos uma forma. E o beta n tem que pegar uma função nos reais, o aberto A nos reais, e levar numa n forma. Como é que é isso aí, então? E levar numa n forma. A única n forma que você tem aí, a única não, eu falo depois disso. Você tem isso aqui, né? Que você pega uma função e multiplica o dx1 até dxn por h. Por h. Alfa i e beta i, cada um desses objetos aqui, eles são lineares, né? Porque aqui é linear, aqui é linear, aqui é linear, aqui é linear. Então, trivialmente, são aplicações lineares aí, né? Então, são transformações lineares. Pega uma função, retorna uma zero forma, pega um campo de vetores, retorna uma forma, pega um campo de vetores, retorna uma n menos uma forma, pega uma função e retorna uma n forma. E então, a gente quer mostrar o quê, né? A gente quer mostrar que os diagramas lá comutam, né? A gente quer mostrar que D composto com alfa zero é o mesmo que alfa 1 composto com gradiente. A gente quer mostrar que D composto com alfa zero é igual a alfa 1 composto com o gradiente. Gradiente, a função gradiente. Então, D composto com alfa zero de f, alfa zero de f, por definição, é o próprio f. Por definição, é o próprio f. Então, isso aqui fica o df. Só que o df é isso aqui. df é isso aqui. E o alfa 1 composto com gradiente de f, isso aqui é o gradiente de f, né? Aí você olha a definição de alfa 1, aqui está o campo, essa combinação linear. O alfa 1 é basicamente pegar esse cara aqui, ó, no lugar do EI, substituir por dxi. É o que foi feito aqui, né? O alfa 1 pega esse cara no lugar do EI, substitui por dxi. Então, conhecido, né? De fato, vale essa igualdade aqui. E o outro? Você quer mostrar que o D composto com beta N, D composto com o beta N menos 1, é igual a beta N composto com
divergente, né? Composto com o divergente. Então, o D composto com beta N menos 1, beta N menos 1, qual é o domínio de beta N menos 1? O domínio de beta N menos 1 é um campo de vetores, né? É um campo de vetores. Então, pega um campo de vetores, tem essa cara aqui, geral. Aí, beta N menos 1, como é que ele faz? A definição. Você pega o iésimo, a iésima componente aqui, multiplica por esse cara aqui, excluindo dxi, multiplica por menos 1 elevado a i menos 1 e soma sobre i. Está aqui. Você multiplica esse cara, que falta dxi, por fi, multiplica por menos 1 elevado a i menos 1 e soma. Aqui a soma é i, né? E o D vai fazer o quê? O D é linear, então vai ser o DFI exterior tudo isso aqui, né? Só que o DFI é isso aqui, né? O DFI, por definição, é isso aqui. É o somatório em J, né? Derivadas parciais, como já tem o I, então você coloca um J, o índice aqui, né? Certo? Só que agora, perceba o seguinte, ó. Se esse J é algum desses caras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, N, ele vai ser zero. Esse produto exterior, porque você vai ter o exterior de uma forma por ele mesmo, que é zero. Então, isso aqui só não vai ser zero quando esse J coincidir com esse I aqui, ó, que foi omitido. Então, essa soma aqui, quando você somar em J, só vai ser diferente de zero quando o J for igual a I. Só vai ser diferente de zero quando o J for igual a I. Certo? Porque se o J é diferente de I, ele vai ter que ser igual a algum dos outros que já aparecem aqui. Então, você vai ter dois termos repetidos aqui nessa cadeia de produtos aqui, exteriores. Vai ser zero. Portanto, essa soma aqui, ó, o somatório em J desaparece e esse J vira I. Que só vai ser diferente de zero quando o J for igual a I. Agora, esse termo aqui, ele está sendo omitido, mas, no entanto, ele está sendo colocado aqui. Aí, o que é que você faz aqui? Você permuta, faz a permutação. Cada vez que você permuta, você troca o sinal, né? Porque são formas. São formas, e para formas você tem que dxi, já escrevi aqui várias vezes, né? dxi exterior dxj, isso aqui é igual a dxj exterior dxi, certo? Tem isso aí. Aliás, menos. Que são formas, né? Então, cada vez que você permuta esse com esse, troca o sinal uma vez, aí esse que vai estar aqui com o seguinte, vai trocar o sinal. Aí, quantas vezes você vai mudar, né? Você vai permutar. Aqui, ó, você tem quantos caras aqui? Você tem I menos 1, né? Porque são todos os mesmos lugares, exceto esse cara aqui, né? Então, você vai fazer I menos 1 troca. Cada vez que você troca, aparece o sinal menos 1. Então, fica menos elevado a I menos 1 mais I menos 1. Só que fica 2I menos 2, né? Que é par. Então, aqui fica 1. E fica isso aqui. Então, portanto, você tem isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o quê? Isso aqui é o quê? Aí, só você olhar a definição aqui do beta N, né? Beta N de H. Então, isso aqui é igual. Isso aqui é igual ao beta N do beta N pega o que mesmo? Tem que ver aqui. O beta N pega uma função, né? Pega uma função. D composto com beta N. D composto com beta N menos 1. Pega esse campo aqui. Ah, certo. Por outro, porque tem que terminar ainda. Por outro lado, né? Beta N composto com divergente aplicado a esse mesmo cara aqui, tem que mostrar que é igual a isso. Só que divergente, por definição, é essa soma, né? Essa soma. E por definição do beta N, é só você colocar esse termo aqui, né? Somando, né? Então, pronto. Coincidiu, né? E aí acaba a demonstração. Você está relacionando divergente e gradiente com formas diferenciáveis. Quando você está em dimensão 3, você tem mais
um objeto, que é chamado de rotacional. É chamado de rotacional, que tem essa notação aqui, co, em inglês, né? Rotacional de um campo de vetores, né? Isso aí também aparece em cálculo 3, né? Que é definido dessa forma aqui. É um campo de vetores que associa um campo de vetores e um outro campo de vetores. E isso aqui agora é uma grandeza que associa a um campo de vetores e um outro campo de vetores, que é x, esse campo de vetores dessa forma aqui, que a grosso modo você pode escrever como sendo igual a esse determinante. Na primeira linha são os vetores da base canônica, a segunda linha são as derivadas parciais, e a terceira linha são as funções componentes. Aqui, F1 a F3, né? Então, você pode lembrar disso aqui, dessa forma aqui. Aí, para a dimensão 3 especial, você consegue uma terceira... Você consegue mostrar isso aqui, né? E você também, além de ter esse alfa 0 e esse alfa 1 aqui, e esse cara aqui comutando, né? Assim, você vai ter o intermediário aqui, né? Antes você não tinha. Não tem esse rotacional. O rotacional é específico da dimensão 3. Tá? Aí eu deixo aí para vocês... Opa! Pra vocês darem uma olhada aí. Basicamente você calculando ambos os lados aqui e mostrando que coincidem. Certo? Calcular ambos os lados e mostrar que coincidem aí. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Deixa eu ver o que vem depois. Peraí, deixa. Isso que iria demorar. Tá. Deixa eu falar aqui rapidamente isso aqui. Só para não parar aqui, né? Não, tá bom por hoje. Não vou falar isso aqui não, que pode demorar. Tá? Levar essa transformação dual para tensores. Tá? Bom, então, terça-feira a gente continua. Assim, a minha intenção é terminar o conteúdo semana que vem. Só que eu não sei se eu consigo. Né? Eu não sei se eu consigo terminar semana que vem, porque minha intenção era deixar... Porque a gente vai ter um mês de recesso aí, né? Aí vocês vão ter bastante tempo para estudar, para rever, tirar as dúvidas. E a prova seria depois que a gente retornasse com as aulas de exercício, né? Mas vamos ver aí. Esse ano, semana que vem. Qualquer coisa, se não possível, mestre, você deixa as aulas gravadas aí. Não sei se Pode ser. É possível. Pode ser também, sem problema. Porque a minha intenção é não deixar nada para o ano que vem, né? Porque vocês passariam o recesso aí Positivo. se atualizando, né? Eu acho de que fazer sim. algumas atividades com os conteúdos que sobrarem. Se sobrarem. Natalia, fala alguma coisa? Eu acho que se o senhor quiser, professor, fazer como o Jorge falou, deixar as aulas gravadas, para a gente não tem problema não. Qualquer coisa, se a gente tiver dúvida, a gente entra em contato com o senhor, para não deixar nada para o ano que vem. Pode ser também. Tiago está falando de fazer atividades aí, né? A questão é que esse conteúdo eu acho bem importante para deixar atividade, né? Aí é bom que eu fale sobre ele. Né? Mas a gente faz assim mesmo. Se não der tempo, até sexta-feira, semana que vem, não conseguir terminar, eu gravo os vídeos aí, vocês assistem. Ou se o senhor quiser marcar a aula, professor, a gente assiste. Eu não vejo problema nisso não, a não ser que o pessoal... Não, a gente melhor assiste. Também. É melhor eu gravar mesmo, que eu faço de acordo com o meu tempo, sabe? Certo. Já tô querendo folga mesmo. Tá bom?
Mas a gente vê, até semana que vem a gente vê aí como fazer. Certo, professor.